Olá, pessoal. Então, estamos iniciando o nosso 7º encontro. O tema de hoje é Conselho de Classe Final, dados que definem e orientam. Eu quero relembrar com vocês os nossos combinados, a preferência que você acompanhe o encontro através de um computador, evite o celular, porque você vai ter que entrar, abrir o seu portfólio para fazer a atividade. Então, no computador é o instrumento mais adequado. E eu peço que você esteja totalmente aqui, voltado agora aqui para o nosso encontro, né? Estamos já no final da tarde, o ritmo da escola é aquele ritmo intenso, a gente sabe, né? Mas eu peço que você se desligue um pouquinho agora da correria, do movimento do dia e possa imergir aqui, né, no nosso 7º e penúltimo encontro, tá bem? Então, refletindo, né, refletindo sobre o pré-conselho, retomando os dados coletados, e nós vamos também trocar ideias que contribuam para o planejamento do Conselho de Classe Final. Esses são os objetivos de hoje. Refletir um pouquinho sobre o pré-conselho, e nós estamos nesse período agora, que antecede o Conselho de Classe Final, né? E trocar algumas ideias, né, que possam ajudar, auxiliar vocês a planejar o seu Conselho de Classe Final. Esse é o objetivo do nosso encontro de hoje. Então, relembrando um pouquinho, olhando aqui no calendário, nós estamos nessa fase, nesse momento, né? Hoje é terça-feira, dia 25. Então, aqui uma pergunta, aqui, onde está o seu foco nesse momento? Nós já passamos pelo conselho de classe do 2º trimestre. Nós tem o pós-conselho do 2º trimestre. E tem também o pré-conselho do 3º trimestre. Então, essas ações antecedem o conselho de classe final. Então, uma pergunta aqui para você, né? Para vocês, para a realidade da sua escola. Em que fase, em que momento você está agora? Lembrando, né, que no mês de dezembro, o dia 19 é o último dia nosso com o aluno, né? Dia 19 de dezembro é o último dia letivo nosso com alunos. Então, para início de conversa, uma escala, né? Primeiro, a escala, primeiramente, uma passagem pelo pré-conselho. Depois, nós entramos na fase do se liga. E estamos caminhando para o conselho de classe final, que é o nosso objetivo final de fechamento de ano. Se pensarmos que pré-conselho, o se liga e o conselho final são etapas que nos aproximam de um único alvo, qual seria esse alvo e o que ele exige de nós enquanto liderança escolar? Para fixar melhor, né, esse questionamento, eu vou repetir, tá? Se pensarmos que o pré-conselho, o se liga e o conselho final são etapas que nos aproximam de um único alvo, qual seria esse alvo e o que ele exige de nós enquanto liderança escolar? Segundo o Sacristã, o conselho de classe é um espaço colegiado previsto pela legislação educacional brasileira, a LDB, número 9.394 de 96, no artigo 12 e 13,
que garante a participação da equipe pedagógica e docente na análise da trajetória dos estudantes. Mais do que um espaço de registro burocrático, ele deve constituir-se como momento formativo e reflexivo, orientado por dados capazes de subsidiar a tomada de decisão coletiva. Então, o texto, ele quer levar-nos, né, a refletir que o Conselho não precisa, né, ser apenas um espaço de registro burocrático, né? Quem passou, quem reprovou, apenas ali uma análise de números, né? O aluno alcançou a média, então ele está aprovado. O aluno não alcançou a média, então ele está reprovado, né? Mas não apenas isso, um espaço de registro burocrático, mas ele deve constituir-se como um momento formativo e reflexivo, né? Um momento ali onde se analisa o que foi feito ao longo do ano para se chegar nos resultados que se chegou, né? Se o que foi desenvolvido, se alcançou os objetivos, se precisa ser revisto, se é uma amostra de como deve ser planejado o ano seguinte, que está se aproximando, né? Então, assim, é um momento de reflexão de como deveria ser, né, esse conselho de classe final que vocês vão fazer agora já no mês que vem. Aprofundando, o ano letivo se aproxima do fim, mas isso não significa apenas encerrar um ciclo para iniciar outro em 2026. As ações realizadas agora já projetam efeitos diretos no próximo ano. E vocês, gestores, estão no centro desse movimento. Eu vou pedir para um de vocês agora responder esse questionamento aqui, né? Eu vou pedir para o Ricardo Abraão. Ricardo Abraão, como envolver, na sua opinião, como envolver a equipe escolar de forma colaborativa no conselho final? Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, Ricardo. Você tem de 2 a 3 minutos, tá bem? Espero que eu vai falar. Então, como envolver a equipe escolar de forma colaborativa no conselho final? Bom, primeiro, fazer com que os professores, toda a equipe, eles entendam qual que é o verdadeiro papel do conselho, né? Do conselho de classe. Entender também que o conselho de classe, ele não deve ser feito como uma forma de punição ao aluno, né? Porque a gente percebe que muitas vezes os professores, né, eles acabam indo para o conselho de classe e falam, não, agora é minha hora de reprovar o aluno, né? Isso não pode existir, né? Não existia no momento que eu estava como professor, né? E nem agora como diretor auxiliar, né? Sempre briguei pelos alunos, né? A gente tem que entender que um dos pontos ali que o professor colocou, que eu achei bem importante na leitura do slide passado, é entender a trajetória do aluno, né? Então, a gente tem que... E isso já entra no que a gente conversou nas outras reuniões, né? Analisar a trajetória dele e analisar os avanços que eles tiveram. Então, a gente tem que conscientizar, né, os professores com relação a isso, né, do real papel do conselho final, né, e eu acho que seria basicamente isso. Isso, Ricardo, muito bem. Você colocou a situação, né, do conselho ter um objetivo claro, né, conscientizar os professores.
para principalmente não se tornar ali né, um momento do professor, não que isso é uma regra, né, mas a gente sabe que às vezes acontece. Os professores achar que agora é o momento de se vingar dos alunos, né? É raro, mas acontece, né, professor? É raro, mas acontece. E, então, assim, realmente, né, perceber que ali é um momento assim, pertinente, depois de um ano inteiro de avaliações, de um planejamento, se deu certo, se não deu, é um momento para debater o ano, né? Até para, né, e planejar o ano seguinte, né? As coisas que virão para o ano seguinte. Né? O outro questionamento aqui no texto é: os professores compreendem a intencionalidade do conselho final? O Kleber, você pode responder para nós essa? Os professores compreendem a intencionalidade do conselho final? Queria ver a tua opinião, teu posicionamento sobre isso. Por favor, Kleber. Compreendem sim. Eu não posso reclamar não, porque como eu tenho quase 80% do meu quadro de professores com professores que são estatutários, então é mais fácil de lidar, até porque a maioria já trabalha no colégio há muito tempo. Eu tenho poucos, tenho os 2 professores que são é, de novo, de concurso novo. Eles compreendem, eles já têm uma boa relação com isso, eu não tenho dificuldade com essa questão no colégio, não. Ok, Kleber. Tânia, fala para nós também sobre essa questão. Os professores compreendem a intencionalidade do conselho final, baseado na sua experiência, Tânia? Sim, compreendo. Eu acho que é mais do que visto, né? Que tem que ser medido o aprendizado do aluno, mas a possibilidade de ele dar continuidade na outra série, que se ele tem já os requisitos, né? Vamos dizer, na média ali, ou alguns, muitas vezes, eles têm uma lacuna devido aos laudos, que também tem que ser medido, né? Ponderado ali. Não, mas eles têm. Claro que muitas vezes a gente sabe que alguns. A gente sabe que temos dos 2 lados, temos esse ano do SAEB, que é um pouquinho mais, que vai sair o IDEB, que é um pouquinho mais preocupante, então tem o Se Liga aí para fazer a recuperação, né, para a gente tentar avançar o conhecimento dos alunos, daqueles que têm um pouquinho mais de defasagem, né, que já vem isso de anos, né, mas todos têm essa compreensão, né, tem essa compreensão, qual que é a finalidade, né, e tem que saber que o aluno tem que, se ele tem condições de acompanhar aquela série seguinte, né, não é, vou reprovar porque ele não fez nada, isso é bem claro que não é isso. Ó, tem um exemplo, ó, um menino para nós que não fazia quase nada. Nada. Pois ele passou em todos os vestibulares que ele fez em Direito, fez em Engenharia na primeira fase da Federal. O menino era um liso, todos os professores reclamavam dele. Mas veja, como que ele só não fazia, mas ele entendia o que o professor explicava, porque senão ele não tinha passado, né? Então, o professor tem que ter esse cuidado dessa vez, né? Como se diz, já está num processo de ver que muitas vezes aquele aluno que não faz muita coisa na sala, mas ele consegue ter o conhecimento, né? Então, tem que ter o cuidado na hora do conselho, né? Para não querer reprovar um aluno só porque ele não fez, né? Ou não fez as atividades, ele não atingiu a média, mas a nota, ele sempre está tirando nota na hora da prova. Eu acho que né, todos nós precisamos ter essa visão, que muitas vezes dá raiva, né? Pode dar raiva ali, o menino não faz nada, tudo mais, mas o resultado ele pode trazer. Claro, como se diz, tem alunos que sabe que tem dificuldade também, e ele vai precisar de um acompanhamento, de uma ajuda dos professores, porque daí ele tem uma dificuldade no aprendizado mesmo. Muito bem, Tânia. A gente, esse questionamento é importante, né? Porque aqui
todos vocês já têm, né, uma experiência acadêmica, né, de experiência de conselho de classe, ou como diretor ou pedagogo e tal, e a gente sabe que se não ficar atento, o conselho de classe vira aquela confusão de sempre, né? Aquela reclamação do aluno tal, e aquela discussão, e fica nisso. Parece que tem uma facilidade em entrar nessa polêmica da questão do aluno isso, o aluno aquilo, e óbvio, né, que tem muita coisa que pode ser produtiva nesse momento. Então, realmente precisa haver, né, uma compreensão dos professores. Aqui, na experiência nossa, eu oriento as pedagogas para que no pré-conselho elas conversem com os professores, ali individualmente, e até para que os professores possam colocar suas angústias ali no pré-conselho. Se realmente o professor está abalado com alguma situação, uma situação de algum aluno que ofendeu ele, ou algum aluno que se recusou a fazer alguma atividade, e o professor está ali, está ferido, então a ideia é que ele possa, né, desabafar ali no pré-conselho, para que quando chegue no conselho final, ele já superou essa parte emocional e possa fazer uma análise mais, né, em geral, a questão pedagógica mesmo, né? Então, é só assim uma prática que a gente tem. Leda, como é que você vê essa questão dos professores compreenderem a intencionalidade do conselho final? Eu concordo com o que os colegas colocaram, né? E eu acho fundamental realmente esse entendimento, né? Conselho final é muito necessário, mas eu acho que toda a caminhada, o processo, tanto do primeiro quanto do segundo, do terceiro, tanto pré-conselho, conselho, pós-conselho, tem que ser tudo muito bem cuidado. E outra ação que acho que é fundamental, foi dita aqui também para nós, mas esse se liga, né? Esse trabalho sério que é feito em todas as escolas, eu acredito que hoje todo o processo é de entendimento, né? E o que ajuda muito nesse processo todo para nós, enquanto diretor, para mim, é a formação que os professores têm feito, né? E eles têm trabalhado muito nesse sentido também, essa orientação com o professor cursista. Nós temos, né, não no meu caso, mas professores que trabalham como formadores. Então, essa formação é fundamental e já vem num processo, ele tem esse entendimento, então fica muito mais fácil para nós da equipe, né, equipe gestora, pedagogo e diretor, trabalhar nessa perspectiva também. Porque o conselho final já é assim a cerejinha do bolo, né? Claro que há de se cuidar o que o Ricardo colocou, né? Desse professor que vá com esse intuito. Tem sim, ainda tem alguns, mas a grande maioria tem essa etapa, esse entendimento, né, de que é o processo todo que é analisado, a individualidade, como foi dita por Tânia também, porque às vezes o olhar dele enquanto aluno, enquanto estudante, não é o melhor para nós, mas ele está aprendendo, ele está fazendo, né, ele está construindo o conhecimento, tanto é que o resultado vem, né? O olhar de cada um, de cada estudante, isso é muito importante. Eu acredito que seja isso, professor. Ok, Leda, isso mesmo, né? O olhar de cada um, cada estudante, cada um tem a sua realidade, e analisar de maneira, né, pedagógica ali, fria, trocando informações. Muito bom. Outra coisa, né, professora? A gente tem que ver o individual de cada um, o processo do crescimento. Eu não posso colocar uma regra e querer que todos alcancem essa métrica. Tem uns que vão crescer muito. Agora, tem outro que dentro dele, do conhecimento individual de cada um, então isso é muito importante nessa análise, né? O quanto ele adquiriu de conhecimento, o quanto ele caminhou individualmente também nessa hora, né? Eu acho fundamental. Aí, desculpa os barulhos. Sem dúvida, isso mesmo. Obrigado, pessoal, pela participação. Vamos seguir. Em quais momentos os líderes de turma atuam? Os líderes de turma podem atuar no pré-conselho, mediado por um educador, com o qual a turma mais se identifica. O líder de turma deve fazer o pré-conselho com a turma que representa,
com uma pauta na qual cada turma avalia os itens: relação professor-estudante, metodologia utilizada, procedimentos de avaliação e autoavaliação da turma. O líder de turma também pode atuar no conselho de classe. Ele põe aos educadores os resultados do pré-conselho com a turma na primeira etapa do conselho. E no pós-conselho, o líder de turma leva para a sua turma os principais apontamentos feitos pelos educadores no dia do conselho, como apoio da equipe pedagógica ou professor representante da turma, discutir os encaminhamentos propostos e estabelecer os pactos para a sua realização. Os líderes de turma não participam da discussão sobre a avaliação individual de cada estudante. Nós vamos entrar agora na nossa primeira atividade, né? Diretores em Ação 1, aprendendo um com o outro. Então, nós vamos dividir vocês em 2 grupos e vai ter um documento, mas os 2 grupos vão trabalhar no mesmo documento, tá? É um documento só, em que, em uma parte do documento, aqui, aprendendo um com o outro, atividade prática na sala temática, do fechamento burocrático ao planejamento pedagógico. Vocês serão divididos em 2 grupos, vão acessar o link que eu vou colocar já para vocês acessarem, e coletivamente organizem o quadro indicado. O grupo 1, que vai ficar na sala principal, preencherá o quadro 1, com o seguinte questionamento: quais são os riscos do conselho apenas burocrático? Quais são os riscos de um conselho de classe final que seja apenas assim uma coisa burocrática? E o grupo 2, que vai estar na sala 1, vai preencher o quadro 2, dentro do mesmo documento. E com o seguinte questionamento: caminhos para um conselho pedagógico e formativo. Quais são os caminhos que vocês vão sugerir no grupo da sala 1? Quais são os caminhos para um conselho pedagógico formativo? Que práticas podem fortalecer as tomadas de decisões no conselho de classe final para que ele não seja apenas um fechamento burocrático, mas um espaço de planejamento de aprendizagens futuras? Então, acredito que vocês entenderam, né? Eu vou colocar primeiramente ali no chat o link do documento para que vocês tenham acesso a ele. E já vou dividir vocês nas salas temáticas. Postando aqui o link do documento. Aí está o documento, tá, pessoal? E agora tá no chat, tá? Agora eu vou dividir vocês nas salas temáticas.
Um grupo vai permanecer aqui, na sala principal, e o outro grupo vai para a sala 1. Se quiserem ir abrindo o documento ali para dar uma olhada, é o mesmo documento onde os dois grupos irão compartilhar. Estou organizando a sala temática. Vocês terão 30 minutos. Então, é para ficar na sala principal a Ana Cecília, a Cecília e o Kleber. A princípio é isso. E na sala 1 fica o Ricardo Abraão, o Ricardo Alexandre e a Tânia. Ali vocês vão definir um redator e um relator e vão trabalhar nesse documento, tá? Eu peço para que vocês, o grupo que ficar na sala principal vai tratar do primeiro assunto. Eu peço que no quadro, no documento, escreva o nome dos 3 membros e o grupo que vai para a sala 1 vai tratar do segundo assunto. Também peço que escreva o nome dos 3 membros e trate do documento, tá? Só um pouquinho. Beleza. Então, aqui na sala principal ficou a Ana Cecília, a Cecília, o Kleber e a Leda. Vocês podem trabalhar, pessoal. Defina um relator e um redator e vocês vão trabalhar no documento, na primeira parte do documento, tá bem? Tá, ótimo. Eu tenho problema, eu não consigo digitar, estou no celular hoje, gente, eu preciso de um help. Tem alguém que consegue aí tá fazendo? Oiê. É a Ana Cecília, o Kleber e a... Tá, Isso, na sala está a Ana Cecília, tá a Cecília, o Kleber e a Leda. Nossa, e eu e o Kleber, então, estamos sem. Vocês têm? Alguém? Ana ou Cecília? E o Ricardo também está aqui com a gente, prof. Oi, Ricardo. Ah, não, Ricardo saiu. Agora somos nós, né? O Ricardo foi embora agora. Agora ficou só vocês. Tá. Ana ou a Cecília consegue fazer o registro aí para nós, por favor? Eu até olhei aqui, mas... Eu...
Eu não estou ouvindo a Ana Cecília. Você está com o microfone fechado. Fala agora, Ana, deixa eu ouvir. Não ouço, realmente, eu não ouço. Kleber, vocês ouvem? Ana? Também não, né? Por isso que ela foi escolhida para escrever. Ah, então vamos nessa. Se você está ouvindo, tá fantástico. Vamos lá então, né? Não, a Cecília não está ouvindo a Ana Cecília. Eu estou dizendo assim, então a Ana Cecília foi escolhida para escrever, já que não houve a fala dela, ela escreve. E ela já Entendi. sinalizou que sim, que ela escreverá. Ô, Ana Cecília, será que você não está com o volume baixo? Não dá para ouvir o seu oi. Não dá. Não dá. Não dá mesmo, não. O que eu entendi do nosso trabalho, ver se vocês concordam comigo ou não, é para a gente mencionar situações negativas do conselho final, é isso? Isso mesmo, eu também entendi isso. Eu acho que a principal, o primeiro de tudo é conseguir, não sei se é dificuldade de vocês também, mas aqui para mim é ter a participação de 100% da equipe, né? Dos professores. É assim também em todas as turmas? Porque a gente perdeu a exclusividade e tá bem difícil a gente conseguir, porque ainda mais agora o conselho de classe final, né? Muitos trabalham, atendem várias escolas, acaba ficando complicado. Será que para vocês também é isso? Uma questão é essa. Eu acho que a Isso. outra é querer discutir sexo de anjo, eu falo sempre. É, Sabe, quer discutir de tudo da vida do aluno, de tudo e tudo, menos do que aprendeu. Quando perde o foco. Eu tenho 3 professoras que elas sabem de tudo que acontece na escola. Quem tá namorando com quem tá ficando com quem. E elas querem discutir isso no conselho. Eu falei assim, gente, será que toda vez que eu vou fazer conselho com vocês eu tenho que explicar que conselho não é isso? verdade. Aqui também tem alguns casos, acaba fugindo, perdendo o foco, né? Realmente, É, o que importa na situação aqui não é tanto isso, né? O trabalho já foi realizado, todo mundo sabe. O que a gente precisa é ter foco na aprendizagem do estudante, né? Do crescimento dele por ele, e não por outra forma, né? sim. Ô, Ana, você vai colocando aí para nós também, tá? O que você acha, porque a gente não te ouve, mas nós vamos tentando ouvir aqui. E a Cecília? O meu silêncio está concordando com o que está sendo dito aí. Pode ficar tranquila, Leda. Acho que os dois maiores complicadores são: nunca a gente consegue um conselho de classe com 100% dos professores, que foi isso que a Leda falou. O terceiro é perder o foco. E, como disse o teu professor, é raro, mas acontece, é o professor ainda tentar usar o conselho de classe como uma ferramenta de punição do aluno. E aí, isso, para mim, é de um mau caratismo e de uma desonestidade sem tamanho. E daí, o que que a pessoa faz? Ela sai antes, ela corre para fechar as notas dela tudo depressa, para sair antes do conselho, compartilhando: olha, fulano, vamos colocar lá. E como é que tá fulano com você? Ah, comigo. Ah, mas se precisar de alguma coisa, você não dá, não. Ah, não dá meio ponto, não. Gente, não dá. É avaliar de maneira diferente. Entendeu? E aí tem pessoa que fica discutindo isso com a intenção de reprovar, porque tem algum tipo de desafeto com os alunos. Eu tenho um problema sério na escola. Eu tenho uma professora que deu conta esse ano de pegar 12 aulas numa sala só, e é uma sala que ela não gosta.
Tem tudo isso aí. Outro que eu acho assim que é fundamental para nós, porque a gente vai ter uma caminhada com esse estudante, independente se aprova ou se retém, as intervenções para o próximo ano, né? Porque esse cuidado, esse olhar tem que ter, e na realidade eles não estão nem muito preocupados com isso. E a gente precisa muito ter esse olhar, né? Porque aprovado, também ele é nosso aluno. Ano que vem, qual a intervenção que tem que ser feita, qual o cuidado, o olhar para ele. Ou retida a mesma coisa, né? Porque não pode se reter por reter, como já foi dito aí em várias situações, né? Então, esse cuidado, esse olhar para fazer um conselho de classe sério, com registro, com foco, né? Para registrar mesmo. No caso de vocês, o conselho de classe, quem que faz o registro? A pedagoga. Uhum. De todos vocês é o pedagogo? Sim. A da Ana Cecília, a secretaria, né? O meu Então, é nós pedagogo. também, pedagogo, né? Então, eu fico assim, nessa dúvida também. Nós já pedimos para a secretaria fazer, porque o pedagogo falava, não, é função do secretário. Só que quem mais entende da caminhada, está próximo do aluno e consegue trabalhar é o pedagogo, né? Então, nós também retornamos e hoje é o pedagogo, mas a gente fica assim, complicado, né? Ter esse cuidado, esse olhar para fazer um registro fidedigno do que acontece para a próxima ação, né? Para o próximo ano. O que a secretaria faz, eles deixam uma pauta, uma ata previamente pronta, com o nome dos alunos, com os dados e tal. E aí a pedagoga só preenche. Mas quem faz o registro é a pedagoga. Isso, nós também fizemos isso agora, a organização, com os nomes, tudo certinho, eles fazem. Mas no ato, né, no momento, quem está fazendo agora para nós também é o pedagogo. E olha, eu sou bem chata. Ó, passa por mim, eu devolvo. Não está legal, porque eu também vou registrando o meu. Para eu ter isso durante o conselho também, né? Daí passa por mim, eu falo assim, não, eu assino, volta, mas é complicado os registros, né? Não sei no caso de vocês. Aí eu falo, gente, mas não foi dito isso, porque parece que faz um copia e cola. E não é isso que deve acontecer. Não sei na de vocês, mas a gente tem muito pedagogo. Quando era exclusivo, 40 horas, tudo certinho, era tranquilo. Hoje eu tenho muitos que são 20 horas e passam pela escola, né? Então eu tenho muitas fragilidades nesse registro também. Na minha escola, a secretária é bem antiga, né? Então, ela sabe tudo aqui. Então, apesar das pedagogas anotarem, a secretária participa do conselho, ela fica ali, né? E para auxiliar em notas que chegaram, né? Aluno que chegou depois e tal, que está trazendo nota. Então, a secretária acompanha, a secretária fica junto no conselho o tempo todo. Aqui na minha escola é assim também, professor Rafael. Ela dá esse suporte mesmo na hora do conselho, com essa ata pré-pronta, e daí o pedagogo do lado, e daí efetiva a ata no completo, né? Porque daí ela faz a parte burocrática e o pedagógico é complementado pelas pedagogas, dentro da própria ata. Que legal, isso é muito bom, né? É um trabalho em parceria que, infelizmente, aqui para nós tem pedagogo secretário que fica, mas eu tenho muitos secretários novos agora, terceirizadas, que, olha, infelizmente, não está dando para crescer, não, está difícil. Então, para nós ainda é um gargalo. O registro. A escola é grande, Leda? Nós temos 419 estudantes hoje. Então, daí tá bem difícil nesse sentido. Eu só tenho uma, na realidade duas, mas uma está para aposentar, que é QFEB, as demais são todas terceirizadas. Gente, desculpa com meus emojis, hein? Eu tô no celular, nunca. Tá tão difícil que eu vou colocando, acho que vou ter que parar, que tá indo uns emojis esquisitos aqui. Só lembrando que esse é um momento mesmo de debate, tá? De conversar, de falar das experiências. Vocês têm ainda 19 minutos, tá bem? Perfeito, professor. Nós estamos aqui, acho que quem está respondendo, anotando para nós é a Ana, né? Ela está com problema no áudio,
E nós aqui, eu e o Kleber, estamos com. Ó, ela tem, vejam na tela se falta mais alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha? No celular é tão difícil de abrir, professor. Pensa numa pessoa que está sofrendo aqui. Eu acredito que seja isso mesmo. Para mim tá ótimo. Tem mais alguma coisa que faltou? Será? Eu tô, Não, é isso mesmo. né? Eu acredito que seja isso mesmo. Gente, eu estou passando por uma fase tão complicada. O meu colégio agora é Paraná Integral Cívico-Militar. Vocês já ouviram essa experiência? Estou contente, mas também estou bastante apreensiva. Nós estamos mudando mudando não, né? Somando ao modelo integral agora o cívico-militar. Coisas que até um tempo atrás eu achava que não seria possível. Mas, enfim, vamos lá para mais um novo desafio. Ana, eu acredito que seja isso mesmo, hein? Cecília, o que você acha? A da Cecília eu já entendi, quando ela está quietinha, porque ela está concordando. Não, eu havia até comentado aqui, estava desligado, mas eu vi assim, a Ana Cecília colocou por escrito a opinião de todos nós, tá perfeito. Muito bom. Elas acham que é necessário ou não. O que nós vamos debater agora, gente? Eu estou começando a ficar com frio aqui, vou ter que pegar o casaco. Ui. Perfeita, Ana Cecília, acho que é isso mesmo. Diz que nós temos mais tempo, mas acho que dá para vocês trabalhar. Sei lá, não sei. Ah, ela está perguntando do conselho com os líderes. Toda a vida a gente fez, sempre a gente faz. Agora, para o conselho de classe final, não. Eu acho que eu vou com os alunos até o pré-conselho. Agora, o conselho de classe final, porque agora não adianta a gente ficar falando de tudo. Eu penso, na minha opinião, que agora a gente vai ter que focar cada caso, não é? Eu geralmente no último não faço esse participativo com líderes de turma. A gente ouve eles, faz o pré-conselho, depois a gente ainda, antes do conselho de classe final, quando há necessidade, nós chamamos esses estudantes, né, para poder fazer alguma coisa antes, mas o conselho de classe final, na minha perspectiva, eu acredito que eu não é muito relevante no conselho de classe final. Eu imagino assim, porque é o caso individual de cada aluno, né? Não sei, vocês fazem? Com a participação deles? No meu colégio nós não fazemos, Leda, assim. Eu penso igual você. Porque são decisões finais, né? Então, eu acredito que ainda eles não têm a maturidade suficiente para a questão de sigilo, para a questão. Eles podem fazer má interpretação, de repente, da colocação, como o Kleber diz lá, da colega que sabe de tudo, né? Então, melhor não, né? Porque tem que preparar não só o aluno para essa participação, mas também o professor, né? Então, e é final, Sobre, né? por Não é ser o como conselho final, isso. né? É. E não vai ter uma interferência deles para mudança de ação ou fazer alguma Sim, coisa, né? Nenhuma delas é participativo. Já uma caminhada nossa, a gente não participa o aluno no conselho de classe final. nós também não. Gente, eu vou pegar um casaco, tá? Aqui tá um frio.
Eu estou experienciando uma situação bem diferente. Eu estou aqui do outro lado, mas tá frio aqui e não estava até agora, mas tá esfriando bastante. Credo. O professor falou que a gente tinha tempo ainda. Qual será mais outra ação? É só para isso? Para a gente trocando figurinha?
Pessoal, como é que tá? Terminaram o documento? Ah, sim, Sim, professor. tá certo. Como a gente tem ainda um tempinho, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês estão respondendo sobre os riscos do conselho ser apenas um conselho burocrático, né? Então, Cecília, qual o risco do conselho de classe na sua escola, baseado na experiência da sua escola, se tornar um conselho burocrático? É um risco grande ou não? O professor, segundo o que hoje nós tivemos de tutoria, tem o risco grave, alto, moderado, baixo, né? Eu acho que eu estou no risco médio, mas com a tendência de se tornar um risco baixo. Porque, assim, diferente da maioria dos colegas, diferente do meu colega mais próximo, Kleber, na minha escola eu tenho muito professor novo, cheio de sonhos, entre aspas, né? E que, de repente, não concorda, mas ele não está entendendo. Então, Certo. nas reuniões que nós já estivemos, nos atendimentos, no individualizado, no bate-papo do café, do almoço, eu vou falando. Eu estava até refletindo na hora que estava começando a reunião, né? Que eu não quero que eles tenham medo de mim. Tem alguém que fala assim, eu tenho medo de você. Eu falei, não é para ter medo, mas é para entender a intencionalidade de cada situação que nós temos que desempenhar na escola, né? E para que esse conselho final não seja, como o Kleber falou, e que a Ana muito bem relatou ali, punitivo. Outra coisa, assim, não pode se pensar, eu sempre bato na tecla, nós estamos lidando com vidas, com humanos, então não são apenas números, não vai ser só uma estatística, mas nós estamos lidando com pessoas. Quando acho que foi a professora Tânia que comentou, o aluno que não anotava nada, não fazia nada e passou em vestibulares, concurso e tal. Eu lembro de um aluno que hoje ele é médico, né, de uma família de baixas condições, tudo, e ele era um largado até no jeito de andar. Arrastava o chinelo, vinha de shorts quando eu estava em sala de aula, uns 20 anos atrás. E eu, na matemática, nossa, eu queria ver o exercício no caderno anotado. Eu falava, Bruno, pelo amor de Deus, anota. Ele falava, não, professora, só resolve mais uma vez. Eu só quero ver você resolver. Então, o que eu entendi depois? Que ele era visual, ele precisava ver, ele não precisava fazer o registro por escrito. Então, nós temos que conhecer todas essas características do ser humano. Quando estou lá na alfabetização, eu tenho que conhecer as fases do desenvolvimento infantil. Eu estou aqui anos finais e ensino médio, eu tenho que entender todas essas características, não só da fase do desenvolvimento, mas ver. Eu produzo muito bem de manhã e à noite. À tarde, a minha produção é muito baixa. Então, nós temos que compreender, respeitar e apostar nisso aí. Então, eu tenho falado isso com os professores, tenho falado isso com os alunos, e eu acredito que eu estou caminhando do médio para o moderado, professor. Que bom, né, Cecília? Entendi. E é isso que você falou, né, Cecília? A gente lida com pessoas, né? E as pessoas são únicas, né? Elas são diferentes. Então, a análise, a avaliação precisa ser plural, né? Não tem como você esperar tudo de uma maneira só, né? É aquilo que eu falo, você não está lecionando para todos serem doutor, não estou falando doutor medicina. Você está trabalhando numa escola para todas as áreas,
nós precisamos de todos, uns aos outros, para que exista a vida em sociedade. Agora, se eu querer colocar, como a Leda falou, colocar todo mundo na mesma regra, não existe escola homogênea, sala homogênea, não existe, né? Então, nós temos que analisar e respeitar as individualidades. E nós estamos trabalhando também com o 6º ano que está chegando, e estamos trabalhando com o 3º ano que está indo embora, né? Professor, fizemos uma postagem hoje, ainda falei assim para a secretária, porque hoje nós recebemos os alunos dos anos finais, vieram conhecer a escola, nós temos isso todos os anos, né? Então, eles vieram conhecer a escola, então eles conhecem as salas de aula, a sala de informática, a sala da direção, ou seja, a escola como um todo, eles fazem um tour pela escola. E depois, no final, foi feita uma postagem deles chegando na escola. E, em contrapartida, os 3º anos fazendo a postagem, dando tchau, e fez a postagem dos 2. Eu falei, então, aí é o início do ciclo e o encerramento do ciclo na nossa escola. A recepção desses 6º anos, que hoje ainda são 5º, né? Eles ficaram todos encantados, e o pessoal todo choroso do 3º ano, ó, estamos saindo, vamos embora, ó, quer que assine a camiseta, tá um cartaz na sala dos professores, uma cartolina, para cada professor deixar uma frase para eles, que eles vão levar para a vida, para o grupo, vão fazer a postagem de uma mensagem do professor para eles. Então, você tem que ter todo o começo, o meio, o desenvolvimento, né, e o fim. Isso mesmo, Cecília. O pessoal que estava na sala 1 já voltou, né? Quem estava de relator do documento era a Ana Cecília, né? Que está com o tema do primeiro tema. Se a Ana conseguir subir o documento e poder ler e falar para nós o que vocês da sala principal fizeram. Eu agora acabei de fechar a escola, eu estava conseguindo digitar porque eu estava na escola enquanto reformava o nosso laboratório. Mas se alguém conseguir abrir o link lá, inclusive agora eu estou com o microfone porque eu vim para o celular. Tá. Lá eu estava sem microfone. Quem que estava de relator na sala 1? Qual dos Ricardos que estava escrevendo? É o Ricardo Alexandre? Era eu. Eu que estava escrevendo. É Ricardo Abrão? Então, vê se você consegue subir o documento para nós, Ricardo. Eu abri o documento ou... A gente precisa subir o documento para que o pessoal que estava na sala principal possa ali ler para nós o que eles colocaram. Está na tela. Por ali do documento. Isso, então o grupo 1, né, da Leda, da Cecília, da Ana Cecília e do Kleber, né, o quadro A, quando o conselho se torna apenas burocrático, né? Desse grupo, quem que poderia ler ali para nós o que vocês escreveram? Ler e comentar? Eu posso, Pro. Isso, por favor, então, Kleber. A gente trocou alguns apontamentos, tá? A primeira dificuldade que a gente marcou foi não conseguir ter 100% dos professores. E isso é uma coisa bastante complicada. Então, a gente acha isso bastante difícil, mas não tem jeito, né? Uma outra coisa que a gente também acho que é bastante complicado no conselho de classe é quando se perde o foco. Então, o professor quer discutir da vida pessoal do aluno, ele quer saber não sei o quê. Ele quer saber de tudo, menos o que interessa. Que é a relação ensino-aprendizagem. Então, nós ficamos em cima desses 2 principais pontos. Esses 3, é verdade, né? Não ter todo mundo, perder o foco e ficar
discutindo outras coisas que não são relacionadas à aprendizagem do aluno. Como a gente tem aí um tempinho para trocar informações sobre esse assunto, se alguém mais do grupo da sala principal quiser comentar, mesmo em cima desses 3 temas que o Kleber falou, e depois, se alguém do outro grupo quer também comentar, eu acho que é o momento da gente falar um pouco a respeito disso, né? Também evitar usar o conselho como uma forma punitiva, que às vezes no final do ano a gente está tão estressado com aquele capiroto que não fez nada, o semestre inteiro, o ano inteiro, né? E muitas vezes a produção dele não é aquilo que a gente esperava ou imaginava durante o percurso, mas ele entendeu, ele compreendeu. Então, assim, a gente tem que ter um olhar diferenciado para aqueles alunos pontos de atenção no conselho de classe. Aqueles que deram trabalho o ano inteiro, mas que talvez não é o momento e não é a situação de usar o conselho como uma ferramenta punitiva naquele momento. Porque aquele aluno ele pode se desenvolver em N aspectos da vida que não aquele que a gente esperava em sala de aula. Sim, muito bem, Ana. Isso aí, não usar o conselho como, né, um tribunal, né? Para punir, condenar o aluno e tal, né? Muito bom. Excelente. Cai naquilo também, né, professor, que nós estávamos conversando há uns minutos atrás ali, né? Eu estava falando da minha dificuldade, né? Que a minha escola, por estar a 30 quilômetros de Itaperuçu, né, que é uma região metropolitana de Curitiba, então tem uma rotatividade muito grande de professores, né, que vão para lá. Cada ano, entre ano é uma quantidade de professores, o outro ano é outros professores, né, então eu acrescentaria na minha escola esse tipo de dificuldade também, né, sem contar que realmente a gente tem evitado bastante, né, deixa até para os pré-conselhos, né, essa questão porque os professores eles têm uma tendência muito grande de dispersar, de começa a contar da vida do aluno que casou com fulano, que começou a namorar ciclano. Claro que muitas vezes aquilo realmente vai influenciar, né, na vida escolar do aluno, né, mas eu acho que muitas vezes é focado mais nisso, né, do que no caminho do aluno, né, no processo de ensino-aprendizagem, né, dá muito mais foco, 90% ênfase nisso, né, na vida particular do aluno e acaba desfocando do restante, né, não que não seja importante, como eu falei, mas não pode se dar um peso tão grande no conselho de classe. Tem um ponto também que eu queria ouvir de algum de vocês, é que nós estamos em ano de SAEB, e a nota do SAEB é muito importante para todas as escolas, né? Houve um trabalho intenso para que os alunos pudessem ir bem nessa prova SAEB. E a gente sabe que a nota final, ela envolve aquilo que os alunos fizeram na prova e também o fluxo. Então, há uma soma para sair uma nota final. Então, se tem reprovação ou se não tem reprovação, se tem pouca reprovação ou muita reprovação, isso tudo vai influenciar na nota do SAEB. Então, como é que vocês estão vendo isso? Esse conselho final desse ano, em particular, ele tem essa situação também para ser observada, né? É o que a gente pode fazer agora, né, professor? Cuidar do fluxo, né? A prova, por mais que os professores se esforçaram, os alunos se esforçaram, estava na mão dos alunos, né? Agora a questão do fluxo está na nossa mão, né? Não adianta de nada, né, os alunos até aumentarem ali a nota, né, e o
o fluxo for lá de 80 e poucos por cento, como numa reunião que eu tive aqui no núcleo, tinha escola, por exemplo, que estava com 85%, 90% de aprovação, né? Então, nessa questão, por exemplo, a nossa escola lá está tranquilo, né? A gente está vendo ali em torno de 98% de aprovação, basicamente isso, os professores estão bem conscientes nessa parte, eu acho que não tem problema. E conversando com os colegas aqui, logo depois que aconteceu o SAEB, né, eu acho que foi meio geral, assim, que os alunos se esforçaram bastante, né? Eu conversando com outros diretores, eu acho que os alunos, na minha escola, para você ter ideia, eu acho que faltou tempo. Eles fizeram com tanto cuidado, com tanta dedicação, que eu acho que faltou tempo. Mas, em matéria de esforço, foi assim, nota 10, né? Se não aumentar o IDEB, não vai ser por falta de esforço dos professores e nem dos alunos. Muito bem. Vamos para a segunda parte ali, então. Teve uma segunda questão ali, né? Que estava o grupo que foi para a sala 1, tinha uma que responder sobre os caminhos para um conselho pedagógico e formativo. Então, vamos ver o que os colegas cursistas da sala 1, o que eles escreveram, né? O relator ali podia ler para nós, por favor, e comentar? Boa noite, professor. Vou ler, tá? Desculpa, acho que eu estava até com o microfone aberto. Boas práticas e estratégia que fortaleça o conselho de classe como espaço de planejamento de aprendizagem. A das boas práticas, eu coloquei analisar os dados reais, o processo avaliativo, indicadores de frequência, exposição dos dados visuais de desempenho estudantil, como nota, frequência e, se possível, até a imagem do educando para facilitar a identificação no conselho de classe, tá? Qual que seria o impacto esperado? Discussões mais objetivas, com foco no estudante e no processo de aprendizagem. Aí eu coloquei promover, coloquei outro que eu estou lendo, tá? Promover participação de atividades docentes, a participação ativa de todos os docentes, como compartilhamento de estratégias e experiências exitosas. Aí, na parte do impacto, né, a partir do momento que a gente tem a participação dos professores de uma forma mais efetiva, a gente vai ter uma maximização e melhor organização do tempo, assim como o engajamento dos professores. Novamente, a boa prática, a participação dos líderes de turma, o resultado esperado é maior engajamento da comunidade escolar, e, por último, nós colocamos só 4 itens. Não, 5. Focar nas necessidades dos estudantes, identificando causas das dificuldades e propondo intervenções pedagógicas com melhor articulação do processo de aprendizagem. E qual que seria o impacto? Melhoria no desempenho no processo de aprendizagem dos alunos, porque daí seria um processo contínuo, porque o conselho de classe final, ele encerra um ano letivo, mas a gente tem esses alunos de forma contínua conosco, né, porque são os 6º, 7º, às vezes a gente deixa um pouquinho de lado o terceiro ano, mas não deveria, a gente deveria até fazer um pós-venda com esses alunos para saber quais foram as nossas falhas com eles, para a gente poder aplicar ações mais concretas dentro da escola. E, por último, eu coloquei utilizar metodologias ativas no conselho de classe, porque a gente fala tanto durante o ano das metodologias ativas, que o conselho de classe também é um momento para a gente poder estar utilizando, com roda de conversa, estudo de casos e análise de evidências. E o impacto seria tornar as reuniões mais dinâmicas, formativas e centradas na aprendizagem. Maravilha, Ricardo. Mais algum membro ali do grupo da sala 1 gostaria de reforçar em cima do que vocês fizeram? Acho que faz uma boa síntese, né? Acho que a equipe tem que estar bem, como se diz, bem claro, deixar bem clara a intencionalidade do conselho de classe, como também apresentar esses dados, né, utilizando não só a fala, mas gráficos, como a gente colocou ali, né, a parte visual, para que os professores consigam visualizar, né, e fazer uma análise também, né, do desempenho dos alunos em outras disciplinas, né, assim eles podem perceber se, vamos supor lá, se o aluno faz uma boa caminhada em várias disciplinas, se ele tem dificuldade em uma, duas, né, assim o professor também pode perceber, será que o que está acontecendo, será que eu não estou conseguindo atingir aquele aluno, por que ele só está comigo,
né? Muitas vezes fica sempre ou uma ou duas, né? E o aluno tem várias disciplinas, né? Então, isso também já ajuda na parte do formar, né? A parte formativa dos professores, né? Esse olhar cuidadoso, né? Para o levantamento e também para que no próximo ano, né? Já possa pegar mais, de uma maneira, vamos dizer assim, talvez mais diferente, ou aprimorar os métodos dele para que possa atingir esse aluno, né, com mais abrangência na sua disciplina. Porque a gente percebia quando a gente apresenta os dados na forma de gráfico para os professores, alguns ficam vendo lá que sempre tinha uma disciplina que era a chuva de vermelha, né? Uhum. E as demais não. Então, ali, daí o professor começa a repensar, né? Porque será que o beabá dele né? Que está dando de errado? Porque mais de 60%, 70% da turma, daí já tem que repensar um pouquinho a metodologia, né? Do trabalho, se está sendo eficaz, né, eficiente ali para com aqueles alunos. Alguma coisa pode estar dando de errado, né? Sim. É a mesma coisa na plataforma da redação lá. Eles não fazem, mas qual que as outras professoras conseguem fazer, né? O que será que está acontecendo? Uhum. Obrigado, Tânia. Algum cursista da sala principal gostaria de comentar o tema deles ali, que foi os caminhos para um conselho pedagógico e formativo? Ok, Ricardo, acho que você poderia baixar o documento. Pega Pega o endereço do documento, Ricardo, e publica para nós no chat, por favor. Pode ser? Professor, eu já peguei, já estou postando, tá? Isso, põe no chat para nós e vamos prosseguir. Nós vamos fazer uma outra atividade agora. Posso tirar o compartilhamento, professor? Isso, por favor, Ricardo. Eu estou subindo o nosso roteiro. Nós vamos fazer uma atividade agora. Socializando nós já fizemos, então agora nós vamos para o Diretores em Ação número 2, que é o registro no seu portfólio. Você vai abrir o seu portfólio, vai no slide que corresponde ao encontro de hoje, e aí chegou a hora de registrar no portfólio os seus aprendizados no campo, aprendizados e reflexões referentes ao 7º encontro. Agora é o momento de transformar as reflexões em um plano prático. Cada um de vocês irá preencher a ficha a seguir, organizando como será o conselho de classe final na sua escola. É importante retornar os dados do pré-conselho e as boas práticas partilhadas hoje. Tudo aquilo que foi falado até agora, que vocês ouviram, né? Vou fazer o Heitor? Oi, Ricardo. Você sabe muito bem disso. Eu vou fazer o Heitor. Ricardo, seu microfone está aberto. Você quer aquela foto? Ricardo Alexandre, o microfone está aberto. Após o preenchimento do documento, linke-o em seu portfólio. Então, eu vou postar no chat o link desse documento. O documento é uma ficha, tá? Aí você vai clicar nele e vai abrir
vai abrir esse documento e você vai preenchê-lo. Terminou de preencher, você copia o link e fixa lá no Aprendizados e Reflexões referente ao encontro de número 7. Eu já vou colocar ali o link para vocês no chat. Já estou. Já postei, tá, pessoal? Já está aqui no chat o link da ficha. Vocês acessam, abrem e preencham. Vocês têm 10 minutos para fazer esse preenchimento. Aí copia o link e coloca lá no slide correspondente ao Aprendizados e Reflexões, 7º encontro no seu portfólio. Tá bem? Podem fazer a tarefa. Professor, uma dúvida. No meu caso, que eu estou com o celular aqui, é possível fazer depois e eu colocar o link? Dá para o senhor colocar no grupo para nós, o WhatsApp, esses links? Vou colocar no grupo de WhatsApp também agora, tá bom? Ah, tá. Porque daí no retorno, quando eu tiver no Note, eu faço. Acho que é melhor, né? Não vou dar conta de fazer pelo celular, eu acredito. Vou tentar, mas. Tá bom? Combinado. Estou colocando o documento. Obrigada. Já coloquei no nosso grupo de WhatsApp. É o Direfor Jornada 3. O professor, Sim. nessa ficha aí, desse trabalho, eu estou aqui pensando, eu posso não só pensar no que nós discutimos hoje a respeito do conselho, mas eu tive, assim, fazendo análise para o ano que vem, algumas fragilidades que eu senti do meu grupo. Então, eu já posso colocar nesse último item ali, ó, encaminhamentos esperados. Tipo, eu pensei assim, que foi tirado daqui da discussão de hoje. Relatório de encaminhamento dos alunos para que no ano seguinte sirva de base para continuidade e outros encaminhamentos pedagógicos. Então, vai servir tanto para o professor que vai se manter na escola, né, como para um professor novo. Se eu tiver um relatório desse aluno, ele sendo bom ou ele tendo suas fragilidades, eu com esse relatório, são observações, né, positivas e observações que precisa de fortalecimento de ações. Mas eu posso também ver outras fragilidades que eu estou sentindo hoje, hoje é o modo de dizer, hoje, 2025, para que não ocorra em 2026. Sem dúvida, esse é o momento, tá? Esse é o momento de você planejar. Planejar, e o Conselho, como nós falamos até agora, o Conselho não pode se restringir ao que aconteceu no ano de 2025, que está se encerrando. O Conselho já é uma abertura de porta já para o que vem pela frente, né? Então, fique à vontade, tá, Cecília?
Seu microfone está aberto, tá, Cecília? Mais 2 minutos, pessoal.
Muito bem, pessoal, vamos prosseguir então. Estamos caminhando para nosso final, a parte final do nosso encontro de hoje. Vamos aqui para o sistematizando. O conselho de classe final, ele possui um caráter essencialmente pedagógico, pois o seu foco central é analisar o processo de ensino e aprendizagem ao longo de todo o ano letivo, buscando compreender avanços, dificuldades e trajetórias dos estudantes, diferentemente de um momento apenas avaliativo ou burocrático. O seu objetivo é promover uma reflexão coletiva entre direção, equipe pedagógica e professores, para orientar decisões fundamentadas e formativas. O caráter pedagógico se revela quando o conselho discute como ocorreu a aprendizagem, quais práticas favoreceram ou dificultaram o progresso dessa aprendizagem e quais intervenções foram ou não exitosas. Além disso, o conselho final deve considerar o estudante em sua integralidade, aspectos cognitivos, socioemocionais e comportamentais, assegurando que as decisões sobre progressão sejam coerentes com o projeto pedagógico da escola e baseadas em evidências. Estamos partindo para o encerramento. Tânia, você pode ler para nós? Oi, prof. A excelência nunca é um acidente. É sempre o resultado de alta intenção, esforço sincero, inteligência e execução. Representa a escolha sábia entre muitas alternativas. Escolha não acaso, determina o seu destino. Will, Durante, 2021. Comenta para nós, Tânia, um pouquinho o que você entendeu ainda. A excelência nunca é um acidente, é um processo, né? E o resultado, né, como se diz, a gente tem que buscar, né? Não aparece do dia para a noite, né? Então, é de grande esforço, grande dedicação, a busca, né? O objetivo, uma meta, né? É um foco que a pessoa deve de ter. Posso até dar um exemplo aqui bem claro. Eu tenho uma filha que ela teve um caminho, ela direcionou e ela traçou, mas foi com muito esforço, vamos dizer assim, muito boa vontade, abrindo mãos vamos dizer, de coisas, vamos dizer, para alguns é o divertimento, né? E ela focou no estudo e hoje ela é formada pelo ITA, e ela trabalha na Meta e ela mora em Londres, mas ela abriu mão de fazer viagem com a gente, ela se dedicou ao estudo e ela falou que ela queria estudar na melhor faculdade da América Latina, e ela foi com o foco dela, então ela passou na USP, ela passou no ITA, no IME, e depois ela teve a Microsoft, ou a Uber, ou a Meta, e ela quis a Meta, e hoje ela está lá. E já tem um objetivo, trabalhar só até os 40 anos. Depois ela se aposenta, ela falou. Então, eu acho que aqui, essa frase, né, veio bem a calhar aqui, que o professor me proporcionou que eu lesse.
né? Então, com foco, determinação, com nada a pessoa precisa buscar, né? E a gente tentando no SAEB aqui, isso aqui não depende só de nós, né? Esse que é o nosso problema, né? Muitas vezes depende do professor, depende do aluno, depende de bastante coisa, mas a gente buscou. Acho que é isso, professor. Isso. Parabéns pela filha, Tânia. Que exemplo bonito aí dela, né? Obrigada. Que veio a calhar aí com o texto, né? Mostrando que, né, nós que lidamos com a educação, independente do nível do aluno nosso e tal, eu acho que o caminho é a gente sempre trilhar e buscar a excelência, né? Trabalhar com seriedade, trabalhar com planejamento, né? Para que, possibilitando que o aluno consiga se desenvolver o máximo dele. E aí o que ele vai fazer com o futuro dele, aí é ele que vai decidir depois. Mas a nossa função da escola, agora que lidamos com esses jovens, que para o jovem, na verdade, né, o céu é o limite, né? Nós não sabemos o nível de conhecimento que cada criança tem, até onde ele pode chegar e alcançar, né? Então, acho que cabe à escola proporcionar que cada um consiga, né, aquele que almeja e que tem objetivo, consiga alcançar a excelência dentro do seu desenvolvimento, né? Parabéns pela filha mais uma vez. Obrigada, professor. Então, nós vamos para as referências aqui agora, estamos chegando no final. Eu vou parar a apresentação e só vou colocar aqui, no caso, eu vou fazer a chamada aqui nossa rapidamente, tá? Vou fazer a chamada. Esse é o penúltimo encontro nosso. E o próximo encontro nosso será o último, o próximo encontro é a apresentação de vocês, tá? Então, aí, ao longo da semana, eu coloco a sequência de quem vai apresentar primeiro e tal, eu vou colocando no próximo, ao longo da semana, eu coloco ali para vocês se organizarem na semana que vem, que vai acontecer o nosso último encontro. Então, hoje, a Ana Cecília está presente, a Cecília está presente, o Kleber está presente, a Cleonice faltou, a Leda está presente, o Ricardo Abraão está presente, o Ricardo Alexandre está presente, a Rosana faltou, a Sandra faltou e a Tânia está presente. Então, estou parando a apresentação aqui e vamos tirar aquela foto que é de praxe, pessoal. Por favor, quem poderia ali, o Ricardo Abraão está no jeito ali, Ricardo, você consegue? Eu vou contar até 3. Opa, temos ali um visitante, ali uma visitante. Que linda essa menina. Ricardo, vou contar até 3. E 1, e 2, e 3. Isso. Ricardo, posta lá para nós. Pessoal, coloquem lá os documentos em dia, tá bem? E semana que vem, nosso último encontro, a apresentação de vocês. Uma ótima semana, acompanhe ali, eu vou estar postando ali informações no grupo de WhatsApp, nas mensagens do portfólio. Ótima semana, bom descanso para vocês. Até mais. Tchau, pessoal. Leda, bom retorno aí da tua viagem. Obrigada, professor. Vou me organizar. Tá? Daí eu coloco. Domingo chegando, segunda, vamos ver se a gente consegue organizar, porque eu estou realmente muito atrasado. Mas obrigado. Trouxeram até uma pizza aqui, falaram que é uma pizza alienígena para mim, tá? Fizeram até uma piada aqui com a pizza.